Olá a todos! Hoje nós vamos estar falando sobre mais um pedacinho interessante desse livro aqui. Lembre-se, todos os capítulos desse livro são independentes, então as informações independem do capítulo anterior e nem nada do tipo, certo? Então é muito interessante a conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. Muito interessante. E o assunto é esse aqui, ó. Isis, Ishtar, Gaia e Ninursag, que é conhecido basicamente por vários povos aí, né, não bíblicos, vamos dizer assim, como Mãe Terra. Hoje vocês vão entender o que significa Mãe Terra, certo? Inclusive tem um papa por aí falando muito de Mãe Terra, né, de respeito à Mãe Terra, né? Pois bem, vocês vão entender o que é a Mãe Terra, a Mamãe Terra aí, dos pagãos, certo? Pois bem, então, antes de começar, hoje está começando a colocar o link do curso sobre ervas, certo? Ervas medicinais 1, para quando o médico não está a caminho. A ideia do curso aqui, considerando que eu não sou médico, não é uma dica médica, não são dicas médicas nem nada do tipo, são simplesmente informações dos povos passados, passam de geração em geração, certo? Vão sendo acumulados em livros consagrados, como The Encyclopedia of Medicinal Plants. E esse conhecimento simplesmente estou colocando na forma do curso, certo? A gente já falou sobre chás, né, a importância do chás num curso. Nós já falamos sobre preparação de ervas medicinais, técnicas dos povos antigos. E agora a gente vai estar falando, complementando sobre a questão de usar ervas para determinadas coisas. Qual é o cenário aqui do curso? O cenário é o seguinte: você nunca vai usar a informação do curso quando você tiver acesso a médico. Nunca. Sempre vá no médico. Ponto. Ponto final. Ninguém vai discutir isso. A questão é, imagina um cenário onde aconteceu um apocalipse e não tem mais nada, a não ser ervas medicinais. Bom, aí, nesse cenário, você pode pegar o conhecimento antigo e começar a tentar aplicar ele, certo? Pois bem, é um curso interessante, vale a pena, certo? E tem algumas coisas assim que o curso ele parece assim às vezes um pouco chato. Mas as pérolas elas vão sendo colocadas no meio, certo? Tem algumas aulas que são mais entediantes. Você vai precisar estar com um caderninho anotando as coisas e tudo mais. Mas a ideia é ir passando algumas informações aos poucos, ok? Pois bem, quem tiver interesse não só nesse curso aqui de ervas medicinais, mas em outros cursos, tem a área de membros, custa $7 por mês, você acessa todos os cursos do canal, certo? Você acessa todos os cursos durante o mês que você está lá e todo mês tem um curso novo, por isso que custa $7 por mês, está sendo atualizado. Quem está pensando o seguinte, eu vou esperar para ter mais curso, etc. Ok, é uma estratégia, porém, lembre-se, é muito difícil aprender tudo muito rápido, certo? Você não vai conseguir ver, hoje eu acho que tem mais horas de vídeos em curso do que daqui no YouTube. Então assim, é muito difícil assistir tudo. Então vai aos pouquinhos. Pois bem, dito isso, vamos começar a parte importante. A mitologia grega fala que o deus, entre aspas, ok? Uranus, pai do céu, coabitou com a Mãe Terra. Vai prestar atenção, mitologia grega. Mãe Terra, coabitou com a Mãe Terra. Afetuosamente lembrada como Gaia. Mãe Terra lembrada como Gaia. Ou seja, espera um pouquinho, esse anjo caído aí, ele coabitou com a Terra ou tinha algo, uma entidade mesmo? Pois bem, seres conhecidos como titãs vieram dessa união sexual não natural. Ok. Será que as mitologias gregas e mediterrâneas estão relatando a narrativa Nephilim pré-diluviana? Uma pergunta interessante. Diz assim, ó. Esse aqui é um ponto. Ele está colocando aqui lendas. Depois ele vai analisar as lendas. A gente tem que ter paciência. Tem coisa que ele concorda ou não concorda. E tem coisa que, mesmo ele concordando ou não, também concorda ou não. Mas ele vai falar sobre lendas. Ele diz o seguinte. Gaia foi uma gigante que teve como seu marido e filho também Uranus. Vai entender o negócio desse. Ela concebeu 12 titãs e 3 cíclopes. Os ciclopes. Os números variam de lenda para lenda. Essa questão de titãs ou não, etc., varia de lenda para lenda. Eu vou colocar o nome dos machos. Né? Os machos foram recordados como? Vou colocar aqui por quê? Porque é interessante todo mundo entender da onde vem a origem das palavras. Esse software é o nome de um titã, né? Tal coisa é nome de um titã. É homenagem, tudo é homenagem. Sabe o que significa cultura? Cultura.
Muitas pessoas falam o seguinte: pô, esse negócio aí de religião é tudo um culto. É um culto. Sabe de onde vem a palavra cultura? Sabe de onde vem? Todo mundo fazendo culto sem perceber. Cultura. Vamos vendo. Continua aqui. Os machos foram Coios, Creios, Cronos, Hyperion, Iapetus, Oceanos, e as fêmeas foram Mnemosine, Fiobe, que se eu não me engano é o nome de uma lua de algum lugar aí, Reia, Tétis, é o nome de um oceano antigo, Teia, Temis, Euriba, Climene e Dion. Uau! Pois bem, o autor Boccaccio, ele listou outras classes de gigantes, incluindo Briareus, Tifon, sabe o nome dos Tifon que acontece? Tifon, Tifeus, Encelados, Egon, Atlas, sabe o livro de mapas que a gente chama de Atlas? Junta um monte de mapas, você faz um Atlas. Vai prestar atenção. Astreus, Aslous, também as Sibilas das Fúrias, que daí vem o termo Sibilas, que tem várias religiões, inclusive as gregas, e os gigantes de centenas de mãos. Nunca ouvi falar, mas ele colocou aqui. O historiador Joséfos, que todo mundo fala do Joséfos, foi o primeiro a reconhecer as similaridades das lendas gregas com os anjos caídos, recordada no épico de Teogani, que foca na ascensão e queda da Era Dourada, da Golden Age pré-diluviana, até a chegada das raças de gigantes e a enchente, então, universal que aconteceu. Pois bem, todos os titãs da mitologia grega eram nascidos de quem? Da Gaia, ou Mãe Terra, e da semente dos deuses, entre aspas aqui, certo? Seres celestiais, exatamente como os Néfilins. Eu penso que essa Mãe Terra deles aí, que eles falam que é uma gigante, etc e tal, eu penso que na verdade é a somatória de todas as mulheres que foram sacrificadas aí para ter nascer esses gigantes, essas coisas todas aí. Mas pode ser que seja alguma coisa grande mesmo, não sei. Mas continuando aqui. O panteão egípcio também incluiu lendas similares pré-diluvianas, como a Ísis, que era considerada o útero materno da Terra. Ísis era o útero materno da Terra. Ela foi engravidada pelo deus, entre aspas, Osíris, e produziu o semideus Horus. Assim como Gaia, ela era considerada a grande mãe. Grande mãe Terra de novo aí, hein? Vai vendo. As pessoas amam o paganismo. Olha só, Ninursag é uma palavra suméria para mãe terra, ok? Também conhecida como Ninto ou Ninma. Era conhecida como Senhora da Montanha, sugerindo que foi engravidada por um deus, entre aspas de novo, produzindo semideuses. Ela foi conhecida como a Senhora Serpente, ou Rainha do Cálice do Graal, ou Rosa Crucis. Alguém já ouviu falar de Rosa Crucis? Ela é conhecida, é Mãe Terra. Néctar da Suprema Excelência e Estrela de Fogo. Ela ficou famosa nas culturas do Graal, da cultura do dragão, fadas e anéis. E a gente vai chegar nesse ponto do anéis aqui, que é muito louco esse ponto do anel. Vamos lá. Outra nota importante é que essa Ninursag copulou com o deus, entre aspas de novo, Enki, que a gente já falou aqui, certo? Produzindo o panteão sumério, os Anunnakis, muito similar aos Néfilins do Gênesis. A grande assembleia dos reis Anunnakis, presta atenção nessa parte, a grande assembleia dos reis Anunnakis, detinha os anéis da realeza de Nippur para ligar os reis Anunnakis em unidade. Esses anéis eram dispositivos primários desses Anunnakis. Ele colocou como device. E foi daí que saiu a trilogia do Senhor dos Anéis. Presta atenção nessa parte. Lembre-se que esses eram os reis infames, potestades malignas da era pré-diluviana. Senhor dos Anéis é uma lenda que já existia, ok? Onde fala dos reis que tinham esse device anel. Não é só no Senhor dos Anéis, onde a pessoa tem um device de anel. O Lanterna Verde, o que é? Aquele filme do Lanterna Verde.
Pois é, todo mundo assiste, a gente não sabe o que se trata. E quando a gente vai ver, essas coisas aqui ninguém aprende. Por quê? Porque para você ter a cultura, você ter o culto a essas porcarias, você tem que implantar essa cultura onde as pessoas ficam fazendo isso aqui, adorando, idolatrando, sem perceber. Certo? Mas vamos lá, vamos continuar aqui que está interessante. Olha lá, o Senhor dos Anéis, né? Esses aqui eram o tal dos caras que portavam aí o anel que ligava os reis profanos, etc, tal, do passado. Todos maus, certo? Essa trilogia vem exatamente daí. Pois bem, os Cananitas também possuem a mesma história. Astarte foi esposa de Bel-Baal e ela possuía os seguintes títulos, presta atenção: Grande Mãe da Fertilidade, e aí vem a questão da Páscoa do Coelhinho da Fertilidade, e, olha só, Rainha dos Céus. Alguém já vai ficar nervoso. Espera aí que a gente vai pegar passagens bíblicas falando da Rainha dos Céus, ok? Espera aí. É a mesma história dos panteões gregos, egípcios e mesopotâmios. Em outros panteões do Oriente Médio, ela é conhecida como Atarte, Astorete, Astarote e Ishtar. Não surpreendentemente, Ishtar é a fêmea humana que copulou com o anjo Azazel, que em outras culturas era conhecida como Baal, ou Uranus, ok? Pois bem, as pessoas mudam o nome das coisas, mas funciona assim. Eu vou pegar uma passagem aqui, eu fui procurar uma outra passagem, encontrei essa aqui muito interessante sobre Rainhas dos Céus, tá? Jeremias 44, Jeremias capítulo 44, a gente vai do versículo 15 até o versículo 23. É muito louco isso aqui, passou desapercebido para mim durante muito tempo, olha só. Então todos os homens sabiam que suas esposas queimavam, todos os homens que sabiam que suas esposas queimavam incenso em atitude de culto a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que habitava no Egito e na região de Patros, responderam a Jeremias. Olha só o que o povo responde: Nós não daremos atenção à mensagem que nos pregaste em nome de Yahweh. Uau! Pelo contrário, com certeza faremos tudo o que desejamos fazer. Olha só. Queimaremos incenso à Rainha do Céu. Uau! E ofereceremos libações, ou seja, derramaremos oferta de bebidas em homenagem a ela, Rainha dos Céus. Tal como fazíamos nós e nossos líderes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naqueles tempos, vivíamos com fartura e alimento, éramos prósperos e nada sofríamos. No entanto, desde que paramos de queimar incenso à Rainha do Céu e de oferecer libações a ela, nada temos recebido. E muitos de nós morrem todos os dias nas batalhas ou por falta de comida. E as mulheres apoiaram. Uau! Tipo assim, como é que é? Rainha dos Céus! Quem que vem aqui sempre fala o seguinte: Afonso, você deveria dar mais atenção para a Rainha dos Céus. Quem que vem falar aqui para mim? Tá aqui em Jeremias. Que coisa! O pessoal sempre é desaforado, né? Não gosta de obedecer. Tem uma série aqui no canal que fala sobre os 5 atributos. O atributo número 1, o que é? Saber ouvir. Qual que é o atributo número 2? Obedecer. Você não adianta você estudar a Bíblia, etc., ouvir sobre ela, etc., e não obedecer o que está lá dentro. Você tem que obedecer e fim de papo, percebe? Mas tudo bem, continuando aqui. Então eles estão falando o seguinte: eles pararam de queimar incenso à Rainha do Céu, pararam de fazer oferta à Rainha do Céu, certo? Que nem muitas pessoas fazem até hoje. E aí começou a ter azar, vamos dizer assim. Jeremias então diz assim, então Jeremias respondeu a todo o povo, tanto aos homens como às mulheres que estavam questionando. E quanto a Yahweh, será que Yahweh não se recordou e não lhe ocorreu à mente o incenso que queimaste às cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Vós e vossos antepassados, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra. Yahweh não podia suportar por mais tempo a malignidade das vossas atitudes, as abominações que cometestes. Por essa razão a vossa terra ficou desolada, arruinada, completamente destruída, amaldiçoada e deserta, como facilmente se pode observar em nossos dias. Ora, portanto, queimaste incenso e pecaste contra Yahweh, não obedecendo à voz do Elohim, nem caminhando segundo a sua Torá, a sua lei, os seus estatutos e nos seus testemunhos,
Por esse motivo vos sobreveio essa calamidade, como se pode perceber nesses dias. Ou seja, as pessoas não obedecem à lei, não obedeciam ao tempo de Jeremias, não sei hoje em dia, né? Não obedeciam à lei, mas nem a pau, queimavam incenso para rainhas do céu, e ele falava o seguinte: pô, mas agora veio calamidade porque a gente parou de queimar incenso? Não, é porque não obedece à lei, percebe? A mesma coisa o tempo todo, certo? Isso as pessoas não põem na nossa cultura, né? Fala o seguinte: ó, vamos ler essa parte aqui, vamos tentar entender? Não. Zip zap. Hã? Que igreja lê esse trecho aqui de Jeremias? Conta pra mim. Hã? Pois é, né? Melhor não ler, né? Pode gerar confusão, né? Tem outra rainha dos céus, né? Uhum. Tá bom. Vamos vendo aqui, continuando. O termo Mãe Terra é representado na mitologia antiga do mundo todo como útero que produziu a raça de gigantes através da união com a força masculina celeste. Todos esses mitos vão de encontro à história de Gênesis 6. Por exemplo, os Anunnakis, que são os equivalentes aos Néfilins, vêm da etimologia suméria An, que significa céu, e Ki significa terra. Ou seja, a transliteração de Anunnaki é a criação de gigantes vindo de deuses, entre aspas de novo, do céu e mulheres da terra. Mesmo ponto. A grande assembleia Anunnaki acontecia no templo de Nippur, onde a função primária era apontar reis da tradição do Senhor dos Anéis. Era apontar rei da tradição do Senhor dos Anéis. Isso aqui não é do livro, ok? Gardner diz que na era pré-diluviana esses reis eram todos Anunnakis terrenos, chamados de Néfilins. E eles eram apontados pelos Anunnakis celestes, que na verdade são sentinelas. Eles falam como se fosse Anunnaki terreno e do céu. Pois bem, todos os Anunnakis terrenos eram conhecidos como filhos de Ninursag, ou da Mãe Terra. Egin Mar escreveu que este conceito de reinado foi criado pelos Anunnakis celestes para controlar os humanos inferiores. E os descendentes de Sete não tinham rei sobre si. Essa ideia de você ter um rei em cima da nossa cabeça, controlando, e não estou falando aí sim, do grande rei, estou falando de um humano ou qualquer coisa parecida aqui em cima da nossa cabeça, mandando, cada país tem lá, presidente e rei é a mesma coisa, ok? Basicamente a mesma coisa, só que um é eleito e o outro é por questão de hereditariedade. Esse tipo de estrutura de controle foi criada, segundo diz aqui, pelos anjos caídos, ok? Os descendentes de Sete, eles não tinham reis em cima deles. Eles não tinham reis, era só patriarca. Pois bem, diz que o misticismo enoquiano foi inventado com o propósito de controlar os mortais mundanos em parceria com os reis Néfilins. Ou seja, foi criada uma série de misticismo que tem em sociedades secretas até hoje para você ter um melhor controle dessa estrutura de controle que a gente pode chamar de reinado ou presidência ou o que for, senados e tudo isso aí, certo? Pois bem, estrutura de controle. Bom, assim, pessoal, um ponto aqui extra, certo? Não está no livro. Teve um tempo atrás, eu imaginava que estruturas de controle desse tipo, na minha cabeça assim, que nem todo mundo, né? Essa cultura, esse culto, né? A gente imagina que é bom, né? E aí um tempo atrás o Rubens, lá do canal Verdade Oculta, que inclusive agora já está na Amazônia, ele falou o seguinte: ó, policiais são uma coisa que vão fazer mal pro povo. E eu ficava bravo com ele. Eu falava assim: não, policial que defende o povo, policial não sei o que, eu tinha um tio policial, etc. Tal. E hoje, agora, a gente vê que a estrutura já está montada. O que os policiais estão fazendo agora, durante esse período? Estão fazendo o quê? Estão lutando contra bandido? Hã? Pois é, tava certo, cara, certo? Então assim, a gente tem que ter bom senso para ver quando que alguma pessoa que a gente não concorda também tá certo, certo? E assim, o Rubens, a minha reclamação com ele sobre esse ponto aí, tipo assim, tá resolvida. Já entendi o que o Rubens estava falando, ok? Mas vamos lá, continuando aqui. Não estou dizendo que eu concordo com o Rubens na parte religiosa, ok? Ponto. Mas ele é uma pessoa muito interessante, tem muito conteúdo lá que ele falou muito interessante no canal Verdade Oculta. Mas vamos lá. Menos na parte religiosa. Continuando. Todas as cidades-estados sumérias que as potestades néfilins reinaram foram criadas pelos deuses, entre aspas, sentinelas. Segundo Carril. Essa época dos deuses, entre aspas, deuses construtores, foi recordada nas tábuas sumérias. Abre aspas. Depois da imponente coroa e do trono do reinado ter descido do céu, ele perfeito em ritos e exaltado nas divinas leis, fundou as 5 cidades, em lugares puros chamados
seus nomes e centros de culto. Lembre, culto, cultura, ok? Culto. A primeira dessas cidades foi Eridu, a segunda, Bad-Tibira, a terceira, Larak, a quarta, Sipar, e a quinta, Surrupak. Os deuses da mitologia também eram simbolizados por planetas e montanhas, como o Zeus, que era equivalente a Júpiter, e vivia no Monte Olympus. Puxa, eu tô com uma apresentação de um cara que está falando sobre, é um astrofísico falando sobre os anéis Saturno. Tipo assim... Bom, deixa quieto. Eu vou traduzir ela. Por enquanto, deixa por isso mesmo. Continuando aqui. Montanhas associadas com esses deuses explicam por que os zigurates e as pirâmides eram construídas em honra a esses deuses, de novo, pois através dessas montanhas artificiais podiam se ligar aos céus, ou seja, a planetas ou estrelas com a sua outra parte terrena. E isso também criava um portal para os deuses. Assim como Babel foi construída para o mesmo propósito, a Torre de Babel, certo? Que parece aí um grande zigurate, certo? Zigurate é tipo uma pirâmide, assim, uma coisa com essa escadinha aqui. Pois bem. Essas pirâmides elas foram construídas para a memória desses gigantes e seus pais, os anjos caídos. Zigurate significa torre que alcança o céu. Elas eram chamadas de montanhas sagradas ou colinas do céu. Essa é a tradução dessa alegoria mundial que é ostentada em todas as lendas panteístas. Anjos chamados de deuses, planetas, estrelas e montanhas dos céus, que coabitaram com mulheres humanas conhecidas metaforicamente como Mãe Terra, essas mulheres humanas que morriam na hora do nascimento, que produziu gigantes semideuses, como é testificado em Gênesis, e tudo isso acontecia nessas montanhas sagradas, ok? Pois bem, então assim, pessoal, hoje em dia, mais do que nunca, a gente vê até líderes religiosos falando da Mãe Terra. Saiba o que significa Mãe Terra, saiba o que você está idolatrando e saiba que toda cultura estabelecida é uma cultura de adoração, de culto a essas entidades aí, certo? Pois bem, próximo episódio a gente vai falar sobre o mito mundial. Bom, a gente finaliza aqui. Não se esqueça, curso de ervas no link abaixo, quem tiver interesse, ervas medicinais parte 1, para quando o médico não está a caminho. E quem tiver interesse na área de membros, custa $7, você tem acesso a esse monte de cursos aqui, certo? Tem mais horas de vídeo nesses cursos aqui do que aqui no YouTube. Tem mais informação sobre negócios nesses vídeos sobre negócio, arte dos preços, liderança, arte da imperfeição, brainstorm para negócios, como vender serviços de alto valor. Toda a parte de negócio tem muito mais informação aqui, aí é minha experiência pessoal. Tem muito mais informação aqui na parte de membros do que aqui no YouTube, certo? E tudo que tem aqui na área de membros são itens assim que são práticos para você. Por exemplo, aqui ó, parte de lenha, certo? Esse curso aqui é muito legal, certo? Eu fiz esse curso aqui porque eu queria um dia ter comprado esse curso. E depois que eu aprendi, falei assim, eu vou fazer esse curso. Muitas pessoas não se motivaram muito, certo? Eu fiz divulgação desse curso aqui, eu consegui vender um curso. Mas eu gostei de fazer o curso. Eu acho muito interessante esse curso aqui. Teve várias pessoas que fizeram na área de membros especificamente, certo? E eu espero que o pessoal tenha aproveitado. Esse curso aqui é muito legal. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.